Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar de hoje. O meu nome é Maria Inês e eu serei aqui a vossa moderadora. E nós hoje vamos explorar aqui um novo tema, que são a gestão de parcerias internacionais, no âmbito do lançamento do e-book que podem consultar online através do nosso website TISOA. Este webinar, lá está, faz parte deste mesmo projeto, que é o TISOA Portuguese IT Shared Services and Outsourcing for Asia, que é uma iniciativa que é promovida pela API, Associação Ação para a Internacionalização, que visa então aqui reforçar, lá está, a internacionalização do ecossistema português de tecnologias de informação, promovendo assim ligações estratégicas entre os mercados asiáticos. Ao longo destes últimos meses, o projeto tem permitido mapear oportunidades, não é? Identificar alguns pontos de entrada e também estão a ser construídas relações com instituições internacionais relevantes, apoiando então aqui as empresas portuguesas na sua expansão global. Hoje, o foco está precisamente aqui na gestão de parcerias internacionais, que é um elemento essencial, lá está, para o desenvolvimento das relações sólidas, de relações sustentáveis e bem-sucedidas aqui no contexto global. Obrigada a todos desde já pela vossa participação. Eu espero genuinamente que desfrutem da sessão. E então, antes de iniciar e passar aqui a palavra aos nossos excelentíssimos oradores, eu deixo-vos um enquadramento, um pequeno enquadramento da sessão. Portanto, quem dará início à mesma será aqui o Sr. Paulo Lopes, Presidente da Direção da API, seguindo-se depois uma sessão dedicada a casos reais e a casos práticos, com intervenções do Sr. Pedro Neto, Partner Corporate Finance da Moneris, e de Célia Paulo, Senhora Célia Paulo, International Executive and International and Institutional Relations na MDS Group. Às 10h15 nós vamos abrir um espacinho a uma sessão de perguntas e respostas, portanto, para todos os oradores, estejam à vontade para colocar as que quiserem no chat e nós depois eu vou ler e os oradores irão responder. E então, por fim, sem mais demoras, nós depois vamos encerrar com os próximos passos. Agora sim, é com grande prazer que me dirija Paulo Lopes, Presidente da API, mais uma vez, que tem desempenhado aqui um papel fundamental na promoção dos esforços de internacionalização aqui de Portugal e na definição aqui da orientação estratégica do nosso projeto. Paulo, muito obrigada. O momento é seu. Obrigado, Maria Inês. Eh, Primeiro agradecer então aos nossos oradores de hoje, Célia e Pedro Neto. Muito obrigado por terem aceito este desafio. E muito obrigado a todos os que estão aí desse lado e àqueles que depois vão com certeza rever este webinar que vai ficar disponível no site do projeto, que é algo que também é muito importante para nós, a API, é que estas informações não fiquem aqui fechadas, realmente elas sejam disponibilizadas e que estejam acessíveis a todas as empresas que realmente procurem mais informação. Só para dar aqui um pequeno enquadramentozinho também do que é a API, portanto, poderá haver aqui alguns participantes que estejam aqui pela primeira vez a participar em ações da nossa associação. Portanto, a Associação Ação para a Internacionalização, somos uma ação empresarial, cariz nacional, que realmente procura apoiar processos de internacionalização das empresas. Sejam empresas que estejam a começar, sejam empresas que já tenham um histórico e que pretendam reforçar. Nós temos uma equipa interna de profissionais de internacionalização que fazem procura de oportunidades de negócio no mundo inteiro. Este projeto, este TISOA, é algo que eu diria que já está na sua fase final. Já fizemos aqui diversas ações de qualificação, já estivemos aqui com oradores de diversos países asiáticos, no fundo, para trazer informação às empresas portuguesas. Ele está mais focado naquilo que é realmente o setor das tecnologias de informação, mas no fundo, muito desta informação pode ser aproveitada para muitos outros setores, porque no fundo o que nós queremos transmitir é um nível de profissionalização de tudo aquilo que é feito. E é um bocadinho isso hoje que também estamos aqui a fazer. Ou seja, eu penso que parcerias, toda a gente percebe muito, mais ou menos o que é uma parceria e o objetivo de uma parceria. Agora, o que aqui estamos a fazer hoje é, primeiro que nada, apresentar um e-book que vai ser disponibilizado. Penso que ele ainda não está, pois não, Inês? Vai ser. Ou Na já verdade está? já está, portanto Já podem está. utilizar no Pronto, nosso já podem website. consultar. Portanto, é um e-book, no fundo, o objetivo desse e-book, o objetivo da API a desenvolver esse e-book é fazer parcerias, mas de uma forma profissional, de forma a que consigam
se proteger e consigam aproveitar melhor as oportunidades. É por aí que é importante este webinar e é por aí que é importante este e-book. Eu, da minha parte, vou só dar assim uma apresentação breve daquilo que vocês podem encontrar no e-book. Portanto, o desafio aqui é realmente irem ao site, fazerem download e lerem um bocadinho o que lá está. No fundo, é informação muito relevante para aquilo que sejam processos de internacionalização, mais dedicados aos TIs, mas que eu volto a dizer que claramente eles podem ser aproveitados para qualquer outro setor de atividade. E depois teremos então aqui dois profissionais da área da internacionalização que têm gerido muitas parcerias, têm criado parcerias, têm alimentado parcerias, também é muito importante serem não só constituídas, mas depois alimentadas para que os objetivos possam ser cumpridos. E vai ser mais ou menos assim o nosso webinar. Então, eu vou aqui partilhar aqui uma breve apresentação que eu tenho sobre este tópico. Pronto, isto parece assim um índice muito grande, mas isto basicamente é um slidezinho quase por cada tópico, ok? Não me vou alongar muito. Vou só aqui bater aqui em dois ou três pontos principais que eu acho que é importante reterem daquilo que é, volto a dizer, o fazer parcerias de uma forma profissional e de uma forma que consigam alavancar os vossos objetivos quando constituem algo desse género. Aqui em termos do TI, aqui um bocadinho o contexto. Portanto, hoje, com este boom da digitalização, da facilidade de comunicação entre o mundo inteiro, cada vez mais as parcerias internacionais para quê? Para se conseguir chegar a novos mercados, para se conseguir produzir de forma diferenciada, para se consiga alavancar a inovação, para que se consiga importar e exportar investigação e desenvolvimento, cada vez mais é importante haver estes pontos de contacto no mundo inteiro. Nada impede qualquer empresa do zero ir fazer um investimento direto estrangeiro. Portanto, nada me impede de chegar à Índia, chegar a Taiwan, chegar a Singapura e constituir uma empresa, de acordo com aquilo que são as regras do país, e começar a trabalhar sozinho. A questão aqui é, efetivamente, se não existe aqui economias de escala, se não existe aqui oportunidades que, de outra forma, com entidades locais, não facilite todo este processo e não alavanque aquilo que são os nossos objetivos para os mercados. No estudo, é ali feito o enquadramento teórico, tem ali quatro pontos que eu tem mais, mas eu destacaria estes quatro pontos: o modelo da Pessala, o paradigma da OI, custos de transação e o Born Global. O que é isto? E lá está lá o e-book, vocês podem ir explorar, mas só assim para termos uma ideia. Portanto, o modelo da sala, no fundo, fala um bocadinho daquilo que é a distância psíquica. Ou seja, o que é isto? Mais que a distância física, há fatores culturais, fatores locais, que fazem efetivamente com que a distância psíquica seja muito mais relevante que a distância física. Dando assim um exemplo. Por exemplo, Marrocos e Espanha está aqui bem perto de nós. Em termos de distância, praticamente a mesma coisa, não é? Portanto, um tem ali um bocadinho de água pelo meio, outro é a fronteira direta, mas no fundo estamos a falar de dois mercados muito próximos. Mas em termos de distância psíquica, se calhar todos aqui conseguimos perceber que a distância psíquica para Marrocos é muito maior do que aquilo que é a distância psíquica para a Espanha. E é um bocadinho isto que também está desenvolvido no e-book e que é importante nós conseguirmos reter.
Depois também falamos aqui um bocadinho do paradigma de OI, que no fundo ajuda-nos a fazer aquela diferenciação entre parceria ou investimento direto, quando é que devemos ir para investimento direto e quando devemos ponderar então a parceria, também é muito, muito importante para a tomada de decisão. Custos de transação e o Born Globals. Eu focava aqui, se calhar, o Born Globals, porque é algo que a própria API já defende. Nós temos feito também projetos de empreendedorismo e de apoio a empreendedores, estão a criar novas empresas e é algo que nós defendemos muito. É a empresa, quando é criada, que ela tenha uma componente já internacional, uma visão já internacional desde a sua origem. Portanto, quando nascem, já nascem para o mundo e com uma visão global. Hoje, todos os meios que nós temos à nossa disposição, dependendo, claro, do setor que estamos a falar, mas deve ser vista logo desde a sua origem, desde o seu plano de negócios inicial, desde a sua ideia, da forma como se pretende desenvolver o negócio, olhar logo para a internacionalização como algo natural da empresa, não como um investimento extra, como algo a 10 anos. Não, vamos colocar logo alguns pontos de internacionalização desde a da sua criação, que é algo efetivamente muito, muito importante. Pronto. Depois, neste estudo, também tem um bocadinho a análise entre as várias tipologias de parcerias que podem existir, desde as joint ventures, alianças, parcerias tecnológicas, o outsourcing, offshoring, consórcio, redes. Portanto, há várias formas de estabelecer as parcerias. Também dizer que nem sempre as temos que encaixar dentro de uma caixa, portanto, há sempre aqueles modelos um bocadinho mistos, um bocadinho de cada uma destas tipologias, mas é importante nós sabermos exatamente aquilo que pretendemos e aquilo que significa cada uma delas, naquilo que é o controlo, e eu vou focar aqui mais do que estarmos aqui agora a ver se a parceria mais controla mais que a joint ventures. Vocês podem ter essa oportunidade de ver isso no e-book. O que eu destaco aqui é efetivamente a questão do controle, do compromisso e da partilha de risco. Isto é que é importante numa parceria. Portanto, será que eu estou a partilhar o risco com o meu parceiro, ou sou eu que estou a ficar com o risco e as oportunidades estão a ficar do outro lado? Será que o nível de compromisso é igual para as duas organizações? Será que eu tenho controle sobre aquela parceria ou estou a deixar o controle? É este tipo de questões que é importante nós colocarmos quando estamos a estabelecer as parcerias. Portanto, controle, compromisso e partilha de risco. É a mensagem-chave que eu diria nesta questão das tipologias. Depois, ponto também muito importante, a seleção de parceiros. Muitas vezes a seleção de parceiros resulta de contactos, de network, de oportunidades que surgem, tudo isso. No entanto, é importante nós olharmos para o mercado. Nem todas as empresas têm as características mais favoráveis a serem nossas parceiras e irem ao encontro dos nossos objetivos. Portanto, também um ponto no e-book muito importante é esta questão da seleção e fazer a seleção não de forma intuitiva, mas fazê-lo de uma forma mais organizada, mais pensada, mais pés no chão e não tanto por aquilo que seja a intuição de que aquele parceiro pareceu-me bem, gostei muito da reunião, ok, tudo bem, mas vamos dar um passo atrás, vamos olhar para o mercado, vamos olhar para as características das empresas que podem ser nossas parceiras e tomar decisões mais informadas e mais ponderadas, porque são sempre passos muito importantes na internacionalização. Depois temos também ali um capítulozinho sobre due diligence internacional. No fundo, eu diria que isto se resume com esta questão. Será que este parceiro é realmente quem diz ser e tem capacidade para cumprir aquilo que promete?
esta é a questão que nós temos que fazer, principalmente quando estamos a falar de parcerias, com aquela tal distância psíquica, além de distância física, distância psíquica, é conseguirmos transformar um risco desconhecido num risco mensurável. E o estudo também ajuda nisto, aponta aqui 5 áreas principais que devem ser analisadas com cuidado para efetivamente conseguirmos responder a esta pergunta. Será que este parceiro é realmente quem diz ser e se tem a capacidade para cumprir aquilo que promete e aquilo que se compromete convosco? Isto também tem o inverso. Será que vocês estão a dar as informações necessárias para que do outro lado o parceiro também consiga dizer se realmente vocês têm a capacidade para fazer aquilo que se estão a comprometer? Ok? Isto tem sempre, uma parceria envolve sempre duas partes, não é? Portanto, nós quando estamos a colocar esta questão do outro lado, também temos que nos questionar se do nosso lado conseguimos responder a esta questão de uma forma natural. Depois, também aqui chamar a atenção para aquilo que é a negociação internacional. Portanto, aquilo que envolve uma parceria também tem uma componente de negociação. E é importante isso. O e-book foca bastante esta questão. Porque toda a parceria, todos os termos, tudo tem que ser negociado, aquilo que realmente sejam os objetivos de cada uma das partes. Outro ponto importante é colocar no papel no sentido de que uma parceria, para ela ser realmente formalizada, ela deve ter princípios ou até mesmo um contrato. Eu aqui, mais do que estar aqui, lá está, a focar agora quais é que são os elementos essenciais desse tipo de contratos, de tudo isso, eu agora focaria aqui dois pontos que eu entendo serem sempre muito importantes, principalmente aqui no TI e também aplicável aos outros setores, que é a propriedade intelectual. Quem fica com a titularidade, com as licenças, os códigos-fontes dessas parcerias. Portanto, é muito importante isto ficar muito claro entre parceiros, principalmente quando envolve desenvolvimento conjunto. Ou seja, quem pode usar aquele conhecimento que vai ser criado. E depois também há outro ponto que, quando se está a criar uma parceria, nós não queremos falar nele, não é? Portanto, o objetivo é que as coisas corram bem. Mas a estratégia de saída, ok? Ficar mecanismos de dissolução previstos desde a origem. Não significa que nós, ao pôr isto, já estamos a dizer que as coisas não vão correr bem. Mas isto e temos aqui a Célia dos seguros, os seguros é um bocadinho a mesma questão, não é? Não significa que vai acontecer, mas se acontecer, nós temos que estar preparados para isso. E é um bocadinho isto que eu chamo a atenção. Portanto, é importante estas estratégias de saídas também serem, e no e-book vocês têm informação sobre isso e como é que isso pode ser feito. A questão da comunicação e gestão de conflitos. Primeiro, comunicação. As parcerias, além de serem construídas, elas têm que ser alimentadas, elas têm que estar em constante desenvolvimento. Isso só é feito se realmente conseguirmos mecanismos de comunicação efetivos. Agora, se são mais formais, são mais informais, são mais presenciais, são mais digitais, isto agora já depende daquilo que vocês pretendem e daquilo que o vosso parceiro também tenha como objetivo e como forma de trabalhar e como política interna. Agora, o que é importante e que nós focamos aqui neste e-book é a comunicação, ela tem que existir. E tem que existir os canais de comunicação definidos, porque caso contrário as coisas não vão se desenvolver, não vão conseguir chegar a lado nenhum. Depois também temos aqui a gestão de conflitos, é um bocadinho como o ponto há pouco, portanto, nós não queremos que existam conflitos, mas a verdade é que eles podem acontecer
e é muito importante nós também sabermos gerir esses conflitos naquilo que é uma parceria. Seja ela nacional, eu diria que isto é transversal a qualquer tipo de parceria, seja ela internacional ou nacional, é muito importante esta gestão de, de conflitos. Depois temos a gestão de risco. Até que ponto nós queremos colocar o risco ou o nível de risco nestas parcerias e efetivamente nós temos que saber quais são os riscos e temos que os gerir. Portanto, a maior parte dos riscos eles não se eliminam. Okay? Voltamos aqui aos seguros, é um bocadinho novamente. Os riscos eles não se eliminam, eles podem ser minimizados e podem ser geridos. E é muito importante isto também nas parcerias internacionais. Ou seja, nós temos nos pontos mais de maior risco, os pontos mais vulneráveis, efetivamente fazermos uma gestão de risco para que eles sejam então minimizados ao máximo. E estou a terminar. Portanto, também aqui a questão da avaliação e de KPIs. KPIs que devem até muitas vezes ser comuns. É muito importante avaliarmos se aquela parceria está a funcionar para as duas partes, se realmente estamos a conseguir alcançar os objetivos que queríamos. E se não estamos, vamos perceber porquê e vamos trabalhar em conjunto para cumprir. Uma parceria tem que ser positiva para os dois lados. Portanto, a partir do momento que essa avaliação de performance começa a evidenciar que ela só é benéfica para uma das partes, há algo que não está bem e mesmo a parte, portanto, a entidade que está a beneficiar mais, deve ser uma preocupação para ela, porque efetivamente pode, do outro lado, esmorecer o interesse na parceria. E se nós estamos realmente a conseguir ganhar algo com aquela parceria, nós também temos que garantir que a outra parte também ganha, porque caso contrário, vamos perder. E é uma preocupação aqui que nós devemos ter, não só com a avaliação da performance da nossa parte, mas também da outra parte, que caso contrário não vamos conseguir fazer perdurar no tempo e não vamos conseguir aproveitar as oportunidades. Depois também, aqui um bocadinho ligado ao TI, também temos ali um capítulozinho sobre digitalização e ferramentas colaborativas, até que ponto devem ser partilhadas este tipo de ferramentas, sejam ferramentas colaborativas, de governance, a integração de dados entre as duas entidades, e até a questão de inteligência analítica, de business intelligence, análise preditiva, como é que tudo isto pode ser encaixado nas parcerias, que é hoje também muito importante no seio das empresas e, como tal, também no seio das parcerias. Portanto, também há no nosso e-book uma referência sobre este tema. Resumindo, basicamente o que é que a API e aqui o TISOA considera como fatores críticos de sucesso de uma parceria? Preparação, seleção criteriosa dos parceiros, uma negociação estruturada, ok? Muito bem pensada, muito bem definida, uma contratualização robusta, uma gestão constante da parceria, portanto, aqui a governance ativa, portanto, uma gestão contínua, uma alimentação contínua dessas parcerias e depois também uma capacidade de adaptação contínua naquilo que sejam as mais-valias que cada parte tenha ou que não esteja a ter e que nós temos que nos adaptar. Portanto, nós numa parceria nós temos de pensar sempre na outra parte. Portanto, nós não temos poder sobre a outra parte. Nós temos um interesse comum com a outra parte. Portanto, nós temos de ter a capacidade de nos adaptar também àquilo que sejam as mudanças e aquilo que sejam a visão da outra parte.
Quando a adaptação é demasiada e deixa de fazer sentido, temos os mecanismos de saída. Está tudo bem, não há problema nenhum. Isto existe todos os dias. É preciso, efetivamente, trabalharmos para que isso não aconteça, porque a partir da parceria era interessante, e temos que trabalhar para que a mais-valia seja mútua. Pronto, basicamente, o que é que este e-book vai trazer e que esperemos que seja algo de útil para cada uma das empresas que nos está aqui connosco. Um, a gestão de parcerias internacionais não é apenas uma competência funcional, é uma capacidade estratégica crítica. Tudo tem que ser feito com estratégia, tem que ser feito com profissionalismo, tem que ser feito com dados, de forma informada. Porque se nós fizermos tudo isto de uma forma muito, um, diria eu, muito de intuição, muito em cima do joelho, muito daquele frenesim de vamos lá, está ali um parceiro, vamos. É preciso essa força, esse andar para a frente, esse concretizar, mas também é preciso, efetivamente, estes processos de parcerias eles serem extremamente estratégicos e sejam muito bem pensados para que tenham sucesso. Não vos maço mais, agradeço. Portanto, acho que agora o desafio aqui fica aqui um bocadinho aquilo que nós podemos encontrar no e-book de parcerias internacionais que está disponível então no site do TISOA, tisoa.aapi.pt. Fica aqui um bocadinho aquilo que vocês podem encontrar e alguma dúvida, tá, a equipa do TISOA e a equipa da API estão cá para ajudar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Paulo, muito obrigada. Foi sem dúvida uma apresentação valiosa, com dicas bastante úteis. Então, nós agora vamos ter a oportunidade, de conhecer aqui alguns casos reais e práticos que ilustram mesmo estes conceitos, abordados pelo Paulo. E então, neste modo, eu dou a palavra a Pedro Neto, Partner Corporate Finance da Moneris. Pedro, o momento é seu também. Muito obrigada e obrigada, Paulo, mais uma vez. Obrigado, agradeço desde já à API pelo convite e aqui aos meus colegas do painel. É assim, a minha apresentação, portanto, vinha muito no sentido daquilo que o Paulo referiu, portanto, eu vou passá-la, embora que vou passá-la muito rápido, porque estará efetivamente muito destes conceitos, portanto, que já foram apresentados pelo Paulo e não vou estar aqui a fazer uma passagem por cima. Eu vou, à medida que vou falando, não vou introduzindo aqui, não vou lendo muito aquilo que está aqui nos slides, mas vou introduzindo aqui alguns exemplos mais práticos que possam estar subjacentes aqui à gestão das parcerias internacionais. Eu vou focar principalmente naquilo que é esta questão, portanto, efetivamente dos parceiros e depois também queria aproveitar para transmitir alguns exemplos positivos de que já me deparei em termos de processos de internacionalização e alguns erros que são frequentes nos processos de internacionalização. Há aqui uma coisa que é extremamente importante. Um processo de internacionalização é um processo moroso, é um processo dispendioso, e muitas vezes as nossas empresas não estão realmente bem preparadas para ir para os mercados estrangeiros. Este exemplo que eu vou dizer, provavelmente muitos de vós são muito jovens, não sabem o que é que é. Isto muitas vezes parece que as empresas estão como quando eu era jovem, havia os vendedores da enciclopédia luso-brasileira, que andavam porta a porta a vender enciclopédia. E muitas das empresas que eu vejo hoje olham para os mercados como se fossem vendedores de enciclopédias luso-brasileiras. Andam lá a palpar o terreno, portanto, e ver se conseguem vender. Há uma diferença muito grande nos projetos de internacionalização e naquilo que é as tentativas de
vender, porque nem nos processos de internacionalização há dois conceitos diferentes. Há a exportação e a internacionalização propriamente dita, não é? Pronto. Mas há muito esta tendência de vamos testar aquele mercado, vamos vender aquilo que nós já vendemos aqui. Bom, e esse erro pode ser complicado. Portanto, o paradigma, efetivamente, dos processos de internacionalização é o tempo, o risco associado a cada projeto e o investimento que é avultado. E se nós não fazemos um processo de internacionalização correto para um determinado mercado, onde nós estamos a concorrer com o mundo inteiro, garantidamente nós vamos queimar, entre aspas, esse mercado para projetos futuros de internacionalização. Às vezes mais vale nós gastarmos mais tempo em toda esta parte de início do processo para que se consiga alavancar os resultados deles. Portanto, é um bocadinho esta fase que está aqui, portanto, ou seja, a questão deixou de ser para onde é que eu vou vender, mas com que rede é que conseguimos criar confiança, aprender e executar. E isto é essencial para processos de internacionalização. Portanto, e vai de encontro a tudo aquilo que o Paulo fez referência. Onde é que nós temos aqui os principais tipos de parceiros? Eu vou aqui passar. Portanto, parceiros institucionais. É importantíssimo, numa primeira fase, nós percebermos e olharmos para os países, para os mercados e tentarmos perceber efetivamente o que é que nós vamos encontrar. Eu vou associar isto um bocadinho também aos erros. O nosso produto pode ser muito bom para Portugal, mas ele pode não estar adaptado para determinado tipo de mercados. E é importante nós termos estas informações, peço desculpa, e mais institucionais, como por exemplo a API, sendo uma associação empresarial que tem informações sobre os mercados e que pode ajudar, não é? Como a própria AICEP, que está em alguns países, câmaras de comércio bilaterais, aliás, a própria API num evento que realiza com frequência o Leiria Centro Exportador, traz estas próprias câmaras de comércio a terreno para apoiar as empresas que querem ir para os mercados terem um conhecimento mais específico através das câmaras de comércio de cada um desses mercados. Só eu vou dar aqui alguns exemplos práticos daquilo que é o desconhecimento, às vezes, que nós temos no mercado. Eu uma vez estava, há muitos anos, levei algumas empresas a fazer uma missão comercial na Arábia Saudita e a determinado momento fomos convidados para ir jantar à casa do embaixador, onde o embaixador convidou três empresários sauditas de relevo. E houve um empresário português que, no meio do jantar, porque a esposa na altura não era embaixador, era o cônsul, porque o embaixador tinha sido transferido para o Egito. A esposa do cônsul, portanto, vinha vestida normalmente ocidental. Portanto, estávamos na Arábia Saudita e o empresário português vira-se para os empresários sauditas e pergunta: como é que vocês conhecem as vossas esposas se elas andam todas tapadas? Isto em casa, portanto num consulado, portanto, isto podia levar, inclusive, a alguns problemas, conhecendo os mercados mais diplomáticos. Tivemos sorte, porque eram empresários que todos eles tinham estudado nos Estados Unidos, já tinham, embora se fossem sauditas, tinham uma cultura mais ocidental em termos de negócios e contornaram a questão que foi colocada. Mas isto são erros típicos que às vezes nós cometemos. Porquê? Não conhecemos os hábitos, não conhecemos os costumes de determinado tipo de países e não sabemos aquilo que nós podemos fazer ou que não podemos fazer. Está bem? Depois, a questão dos parceiros comerciais. Como é que nós vamos vender nos mercados? Vamos nós, temos, ou vamos através de parceiros comerciais? Parceiros e nestes parceiros comerciais nós temos que nos questionar efetivamente do que é que o nosso parceiro é capaz.
qual é que é a cobertura geográfica que ele tem no mercado onde atua, quais são as carteiras de cliente, os setores-alvo, qual é que é a reputação que esse parceiro tem no mercado, qual é que é a capacidade financeira e comercial que ele tem no mercado. Portanto, isso está alinhado connosco estrategicamente. Um, Escolher um parceiro, um processo de internacionalização é um casamento. E nós sabemos, todos, que os casamentos às vezes dão em divórcios. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com o parceiro que nós escolhemos, porque senão a probabilidade de divórcio prematuro é muito grande. Mais vale nós estudarmos mais, conforme o Paulo também já referiu, fazermos uma série de análises, uma série de due diligence àquilo que são, portanto, os parceiros que nos encontram. Normalmente nós vamos pela intuição, vamos pelo feeling, e depois sai o tiro pela culatra, está bem? Isto não só na escolha de parceiros, mas muitas vezes em processos de internacionalização, por acaso é aqui uma nota que eu gostaria de ressaltar, sendo um dos erros de internacionalização, que é, às vezes, a escolha dos nossos próprios colaboradores que vão para determinado tipo de mercado. Muitas vezes nós escolhemos o colaborador para ir para um mercado com base num critério muito bom, que é quem é que está disponível para ir para este mercado. E nem sempre aquela pessoa, aquele colaborador que está mais disponível, poderá ser o mais habilitado ou aquele que pode trazer melhores resultados para nós, ok? Normalmente aquele que está mais disponível é aquele que até fica mais barato, entre aspas, porque ele está disponível para ir. Mas às vezes o barato sai caro. E erros em processo de internalização são muito caros, que demoram muito tempo e qualquer erro que a gente cometa, voltarmos outra vez a ter resultados é extremamente complicado. Depois há todos os parceiros logísticos na área legal, na área financeira. Isto é extremamente importante. E mais um erro que eu tenho deparado em muitos processos de internacionalização é, eu vou, por exemplo, participar numa feira. Estou na feira e tenho contactos comerciais e pedem uma cotação para vender determinado tipo de produto que eu estou na feira a querer vender. Então eu dou logo a cotação. Mas eu não tenho conhecimento, nem tenho a base de quem é que pode ser, por exemplo, o meu parceiro logístico. Ou seja, eu nem sei que custos é que eu vou ter associados a todo o processo logístico. Então o preço que eu estou a dar pode estar desajustado com os custos de contexto que eu vou ter. Isto é um erro comum. E depois, mais tarde, começamos a perceber, as empresas começam-se a perceber que, afinal de contas, aquele negócio não é assim tão apelativo, porque tem custos acrescidos para além daquilo que é o preço que a empresa deu. Depois temos os parceiros tecnológicos. Portanto, tudo isto o Paulo já referiu, portanto, não, parceiros para plataformas digitais, para o e-commerce, portanto, e há aqui uma questão de que temos que ter atenção. A tecnologia não substitui a relação. Está bem? Nós estamos a falar aqui num contexto de parcerias. E nas parcerias, eu recordo-me perfeitamente de estar com um cliente meu que na altura, por acaso não questionei agora, mas provavelmente não estará a vender para o mercado. Na altura eu vendia para a Rússia. E ele dizia-me que tinha que ir normalmente 3 a 4 vezes por ano à Rússia para ir beber vodka com os seus parceiros. O objetivo não era mais nada do que senão isto. Era alimentar a relação. Está bem? Hoje em dia nós escudamos-nos demasiado num conceito que eu costumo chamar da e-mailomania. Achamos que tudo se trata com o envio de um e-mail. Nós somos seres humanos, está bem? Pode vir a digitalização toda. E há mercados que são muito presenciais. Se nós não estamos lá, de forma permanente, vamos ficando para trás. Alguns critérios para escolher os parceiros.
confiança, complementariedade, ver o que é que eles conseguem fazer para além daquilo que nós já temos. Estamos alinhados estrategicamente, execução e transparência. Alguns. Isto foi a base de um exemplo que eu pedi permissão à Célia para dar aqui um exemplo prático daquilo que se passou entre a nossa empresa, Moneris, e a MDS Seguros, num mercado chamado Moçambique. Na altura, isto é um exemplo concreto de parceria alimentado com base em todos estes critérios que estão aqui e que permitiram alavancar rapidamente um processo de internacionalização da MDS para o mercado de Moçambique. Nós, Moneris, já estávamos lá, nós tínhamos, para além daquilo que é um escritório com os nossos core business, que era contabilidade e fiscalidade em Moçambique, nós também tínhamos a Moneris Seguros em Moçambique, que era uma corretora de seguros, portanto, em Moçambique, que tínhamos o alvará para ter em Moçambique. Quando a MDS estrategicamente definiu Moçambique como um mercado a apostar, era o processo de ter o alvará ou a licença para poder operar no mercado como mediador de seguros, demorava cerca de um ano e pouco. Era um processo moroso. Então, qual foi a forma de se contornar isto? Com base naquilo que eram todos estes critérios que existiam entre a Moneris e a MDS, confiança, complementariedade, alinhamento estratégico, capacidade de execução e transparência naquilo que era a parceria, houve uma proposta da MDS comprar a Moneris Seguros em Moçambique, ok? E assim conseguia ter o alvará automaticamente para conseguir fazer toda a sua ação comercial de uma forma imediata. Obviamente que nós estendemos essa parceria para o mercado nacional, portanto, onde a MDS ficou com a Moneris Seguros também maioritariamente em Portugal, ou seja, no seu todo. Mas isto foi uma forma mais rápida que a MDS encontrou, através de um parceiro que já estava no local, portanto, de conseguir capitalizar mais rapidamente o go-to-market, portanto, no mercado de Moçambique. Está bem? Alguns erros. Assumir que vender bem no mercado nacional basta para nós conseguirmos internacionalizar, não é verdade. Portanto, todos os mercados são diferentes. Está bem? Eu recordo-me de uma vez também levar duas empresas concorrentes entre si para o mercado de Marrocos. É um mercado tão próximo e tão longe, em termos de hábitos, de cultura, e estas duas empresas elas concorriam diretamente entre si e houve uma empresa que vingou no mercado e outra que eu soube automaticamente quando foram as visitas comerciais ao mercado que não ia vingar. Porque portanto, estamos a falar de venda de algum material para a área da construção. E então, uma das empresas, aquela que não vingou, não queria fazer alterações ao seu produto para se adaptar ao mercado, principalmente ao nível das medidas, está bem? Pronto. Não é este o caso, eu não vou estar aqui a abrir, portanto, senão facilmente se pode saber quem eram as empresas, mas vamos supor que ambas as empresas vendiam janelas. Não era o caso, está bem? Uma empresa não queria alterar as dimensões das janelas. Ora, em Marrocos não há propriamente uma standardização daquilo que são as construções. Portanto, uma casa pode ter janelas de uma medida, outra casa pode ter janelas de outra medida. Eles não se quiseram adaptar. O outro concorrente adaptou-se ao mercado e dizia que fazia janelas à medida. E esse começou a vender. Escolher o mercado porque parece interessante, só porque parece interessante. Temos que olhar para o mercado e aqui, obviamente, todos aqueles parceiros institucionais iniciais são extremamente importantes, está bem? Vermos qual é que é a regulamentação que existe nos mercados, quais são as barreiras. Por exemplo, nós sabemos que com o Brexit,
Inglaterra criou uma série de barreiras à entrada de determinado tipo de países, está bem? Portanto, temos que ter atenção a essas barreiras. Portanto, se formos com distribuidores, escolher primeiro o distribuidor disponível, portanto, ou seja, escolher o primeiro distribuidor disponível não é necessariamente aquilo. No meio dos processos de internacionalização aparecem sempre muitos paraquedistas, está bem? E nós não podemos embarcar naquela primeira sensação de isto é o ideal, ok? Porque eles são profissionais nessa forma de estar, tá bem? Eles sabem se vender muito bem, tá bem? Mas não são necessariamente aqueles melhores parceiros, tá bem? Não é uma questão de desconfiarmos, é uma questão de sermos prudentes e termos várias opções de escolha, tá bem? Não adaptar a proposta de valor, ou seja, acharmos que isto é uma extensão do mercado português, não é necessariamente, tá bem? O pricing que a gente tem que fazer para determinado tipo de mercados não é necessariamente o mesmo pricing que nós temos cá em Portugal. E subestimar as diferenças culturais. Isto é extremamente preocupante, ok? Em alguns países, como aquele exemplo que eu estava-vos a dizer da Arábia Saudita, mas há outros países, como, por exemplo, o mercado da China, bem, em que utilizar, por exemplo, a cor amarela não é propriamente muito bem-vinda, está bem? Ou estou a falar nos países mais asiáticos. Ou seja, nós temos que ter em muita atenção todas estas questões. Não proteger a propriedade intelectual, portanto, calcular mal os custos internacionais. Portanto, muitas vezes os países deixam de ser rentáveis os processos de internacionalização porque nós subestimamos estes custos internacionais. Às vezes, internacionalizar demasiado cedo. Nós muitas vezes nem estamos bem preparados para o mercado nacional e já estamos a dar o pulo para o mercado internacional. Temos que nos preparar, ok? Estamos no Mundial de Futebol, os jogadores também treinam para se prepararem para o jogo. Nós temos que fazer precisamente a mesma coisa, temos que treinar para ir a jogo lá fora, está bem? Eu vou terminar só dando aqui, portanto, a internacionalização não é um sprint, está bem? E quem quiser, quem achar que a internacionalização é um sprint, e que vamos ter resultados logo imediatos, está enganado, está bem? O processo de internacionalização é uma maratona onde existem vários passos que nós temos que fazer até nós conseguirmos criar uma estratégia consolidada de acesso aos mercados. Está bem? Eu terminava aqui, eu acho que estive dentro do tempo que me foi dado. Está ótimo, obrigada, Pedro. Foi sem dúvida bastante enriquecedor, principalmente por ter trazido aqui um exemplo tão próximo com o MDS Group. Acho que é mesmo muito importante ilustrar. Lá está aqui uma parceria. Então eu vou dar a palavra à Célia Paulo, International Executive and International and Institutional Relations na MDS Group, que então vai complementar esta versão, esta sessão com a sua experiência também. Muito obrigada, Célia. Pode começar. Muito obrigada, Maria Inês. Muito obrigada. Ahm, Deixa-me só aqui para passar. Peço desculpa que isto não está a funcionar como eu Tudo bem, queria. nós estávamos a ver o seu ecrã já agora. Ok. Está a dar aqui um erro no meu PowerPoint. Peço desculpa. Sem problema. Aproveito, talvez para dizer que se alguém tiver alguma questão pode colocar no chat, tem disponível, sobre a apresentação do Pedro, agora sobre a apresentação da Célia ou sobre também a apresentação do Paulo, estejam à vontade. Depois, portanto, eu irei ler e os oradores, os respectivos oradores, irão então responder. Que coisa que eu não estou a conseguir dizer. Não faz mal. Antes de mais, bom dia a todos. E antes de começar, gostava de dizer que foi muito interessante ouvir as interações anteriores. Aliás, acho que estes webinars existem precisamente para podermos fazer este intercâmbio e partilhar estas experiências que todos partilhamos, ainda para mais quando nos são tão próximas.
como o Pedro estava a dizer. Muitos dos desafios e oportunidades da internacionalização já foram aqui abordados e acho que ficou claro que este é um processo que exige preparação e boas parcerias. E antes de dar início à minha breve apresentação, gostaria de agradecer à API o convite para participar neste webinar e a oportunidade de partilhar convosco a experiência da MDS num tema que nos é particularmente próximo, que é a gestão das parcerias internacionais. A internacionalização não é apenas algo que nós fazemos, está realmente na nossa origem. A MDS nasceu há mais de 40 anos como uma cativa da SONAI. E como todos sabemos, a SONAI é um grupo com uma presença internacional muito relevante em dezenas de países, tem um programa internacional muito grande e que eu acompanho, eu e a minha equipa, com operações espalhadas por vários mercados. À medida que a SONAI foi crescendo internacionalmente, foi surgindo também uma necessidade cada vez maior de compreender e gerir os riscos associados a esta expansão. E foi precisamente para responder a este desafio que há cerca de 20 anos a MDS fundou uma empresa muito interessante e muito prática, muito útil, que se chama Brokers Link. A visão era simples, mas muito ambiciosa, que era criar uma rede internacional de parceiros de confiança que permitisse acompanhar os clientes onde quer que estivessem e, naturalmente, dar-lhes acesso ao conhecimento local em qualquer mercado. Hoje essa visão continua mais atual do que nunca, mas tal como a SONAI, também gerimos e acompanhamos muitas empresas com presença internacional, desde multinacionais portuguesas a grupos estrangeiros com operações em Portugal, aquilo que chamamos do nosso negócio inbound, e também temos a gestão de programas internacionais ou operações puramente locais no país, aquilo que chamamos do nosso negócio outbound. Como um dos líderes do setor, acreditamos que também temos um papel importante a desempenhar no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e, naturalmente, na atração do investimento estrangeiro para Portugal. Para cumprir essa missão, ter uma rede como a Brokers Link, fundada pela própria MDS, que hoje presente em mais de 130 países, é absolutamente essencial, porque a internacionalização não depende apenas da ambição de crescer, depende muito, como também estavam a dizer anteriormente, do acesso à informação certa, às pessoas certas e aos parceiros certos em cada mercado. Por isso, quando hoje falamos de internacionalização, não estamos a falar de uma tendência recente, estamos a falar de algo que faz parte da nossa história desde o primeiro dia. E talvez por isso tenhamos aprendido uma lição importante, que é internacionalizar não é apenas entrar num novo mercado, é compreender esse mercado. Ao ler o e-book que a API partilhou, houve uma ideia também que me ficou na cabeça. Muitas vezes associamos a internacionalização à abertura de uma empresa ou uma subsidiária no estrangeiro, ou até à exportação de um produto, mas na realidade a internacionalização começa muito antes disso. Começa quando uma empresa tenta perceber se determinado mercado faz sentido para o seu negócio. E é precisamente aí que estas parcerias internacionais fazem toda a diferença. Nós na MDS trabalhamos diariamente com empresas portuguesas que querem expandir-se para outros países e também com empresas estrangeiras que pretendem investir ou operar em Portugal. E aquilo que nós percebemos muitas vezes é que o maior desafio, como o Paulo também estava a dizer e o Pedro, não é muitas vezes a vontade de crescer, é a falta de informação. Uma empresa pode querer entrar em França, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou em Marrocos, mas rapidamente vão surgir várias dúvidas. Como o próprio Paulo estava a dizer, os riscos não podem ser eliminados, podem ser minimizados. E as questões passam sempre muitas vezes como é que funciona o mercado, quais são as obrigações legais, se existem seguros obrigatórios, que requisitos de compliance existem, quais vão ser os custos associados, que risco é que devo considerar e também, como o Pedro disse bem, muitas vezes os custos podem estar desajustados à realidade
E nesse sentido é essencial ter estas parcerias e pessoas localmente que nos podem auxiliar a obter toda esta informação e fazer esse benchmarking, essa due diligence. Porque nenhuma empresa consegue conhecer todos os mercados e nenhuma organização consegue ter especialistas locais em todos os países. E é por isso que eu penso que as parcerias sejam tão importantes no nosso contexto. Não basta ter presença num mercado, é preciso realmente compreendê-lo. É preciso ter conhecimento local, é preciso ter proximidade, é preciso ter a sensibilidade para perceber as particularidades de cada país, os aspectos culturais, as práticas locais e a forma como os negócios são conduzidos variam muito de mercado para mercado. Por exemplo, em muitos mercados africanos, a relação pessoal e a confiança, construída ao longo do tempo, continuam a ser os fatores mais importantes para fazermos negócio. E muitas vezes é difícil de entrar, porque as decisões não são tomadas apenas com base numa proposta ou num contrato, mas sim nesta qualidade da relação entre as várias partes. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado tende a ser muito mais orientado para a rapidez, para a eficiência, para os resultados e para a responsabilidade contratual. Existe uma forte cultura de gestão de risco, compliance, de proteção jurídica, o que exige naturalmente uma abordagem diferente neste mercado. Já na China, como o Paulo também disse bem, é o guanxi. Compreender a cultura local e investir na construção de relações de longo prazo é absolutamente fundamental. O processo da tomada de decisão pode ser diferente daquele a que estamos habituados na Europa e o conhecimento destas nuances é o que vai fazer toda a diferença. Já em mercados, por exemplo, como em França, apesar da proximidade geográfica, existem especificidades regulatórias e laborais, também administrativas, muito próprias, e que podem surpreender as empresas que acreditam que entrar num mercado, podem pensar que estão a entrar num mercado semelhante ao português. E aqui ajuda imenso também falar as línguas. Aliás, não só aqui, como em todas as geografias, e é por isso que no nosso departamento temos pessoas que falam várias línguas, desde o mandarim, ao alemão, ao italiano, ao búlgaro, ao francês, ao espanhol, ao inglês. E muitas vezes são precisamente estas pequeninas diferenças que são muito invisíveis para quem está de fora, mas que os parceiros locais nos ajudam a compreender. E muitas vezes são precisamente estas nuances e sensibilidades locais que vão fazer a diferença entre uma entrada bem-sucedida num mercado e uma oportunidade que pode ser perdida. E é por isso que valorizamos tanto a nossa rede internacional, porque nos permite complementar o nosso conhecimento com uma perspectiva local e ajudar os clientes a tomar decisões mais informadas, mais adequadas à realidade de cada mercado. Para responder a este desafio, contamos com uma das nossas maiores vantagens, que é a Brokers Link. A Brokers Link é uma network internacional de corretores que foi fundada pelo grupo MDS e que tem sede em Zurique, na Suíça. Hoje está presente em mais de 137 países, através de uma rede de parceiros que é cuidadosamente selecionada. Mas aquilo que mais me impressiona na Brokers Link não é o número de países, é mesmo a aposta nas relações. Ao longo do ano são realizadas diversas conferências regionais e internacionais, na Europa, nas Américas, na Ásia, em África, e também uma conferência global que a Sambarca e que reúne todos os brokers de todo o mundo e muitas vezes alguns clientes que a gente seleciona cuidadosamente. E honestamente esta é a melhor parte do meu trabalho e talvez a mais importante, porque aqui o objetivo não é apenas falar de seguros, é criar proximidade, é construir confiança, porque quando surge depois uma oportunidade ou uma necessidade num determinado mercado, a diferença está muitas vezes em já conhecermos a pessoa certa para nos ajudar. E na prática é isto que fazemos diariamente, é o que eu faço diariamente e adoro o que faço. Se um cliente pretende abrir uma subsidiária noutro país, começar a exportar ou simplesmente perceber quais são os requisitos para operar num determinado mercado, conseguimos colocá-lo em contacto com especialistas locais
que estão presentes naquele país, naquele mercado e que conhecem essa realidade. E é aqui que o papel do broker também tem vindo a evoluir. Hoje não somos apenas intermediários, isso já é uma coisa um bocadinho do passado, somos cada vez mais advisors, somos cada vez mais consultores, somos pessoas que ajudam os clientes a navegar esta complexidade e a interpretar a informação e a tomar decisões naturalmente mais informadas. Depois há um ponto que eu considero particularmente importante, que é que nós muitas vezes pensamos que as parcerias internacionais servem apenas para resolver problemas, mas na realidade servem também para criar oportunidades. Ter acesso ao conhecimento certo no momento certo, tal como aconteceu entre a MDS e a Moneris, pode fazer toda a diferença entre avançar para um mercado com confiança ou tomar decisões com base em pressupostos. Por isso, quando falamos de internacionalização, falamos muito, essencialmente, de colaboração. Falamos de confiança, falamos da partilha deste conhecimento. E é exatamente isso que as parcerias internacionais permitem. E nós, na MDS, acreditamos que o verdadeiro valor de uma rede internacional não está apenas no tamanho, na sua dimensão geográfica, está na capacidade de transformar conhecimento local em soluções concretas para os clientes. E é por isso que procuramos fazer todos os dias, de ligar as empresas às pessoas certas, nos mercados certos, para que possam crescer de forma mais informada, mais segura e com mais confiança. E, na verdade, estas conferências organizadas pela Brokers Link são um boost nesse sentido, para podermos fomentar boas relações, para levarmos negócios e trazermos também negócios. E pronto, essencialmente espero que tenham gostado, já cheguei ao fim da minha apresentação. Se tiverem alguma questão, estou à disposição. Já agora, Inês, posso só dar aqui porque a Claro, Célia claro, esteja à vontade. lembrou-me Sim, aqui esteja uma à questão vontade. que me esqueci de dizer, que isto às vezes nós começamos a pensar nas coisas e não nos vem à cabeça tudo aquilo que também é relevante. Da mesma forma como a MDS tem a Brokers Link, portanto, que é uma rede de parceiros internacionais, eu esqueci-me de referir que nós próprios também pertencemos a uma organização internacional de parceiros, que é a MSI Global Alliance, que são parceiros que atuam nas áreas adjacentes ou nas áreas em que nós atuamos, portanto, na área financeira, área da auditoria e áreas adjacentes, como a questão da advocacia. Por forma a que, por exemplo, os nossos clientes, se quiserem ir para o mercado estrangeiro, nós facilmente vamos conseguir orientar esses nossos clientes para um advogado em qualquer geografia, porque temos parceiros em cerca de 100 países, né, onde ele pode ter informação legal no país e, se quiser constituir lá uma empresa e quiser perceber aquilo que são os impostos e tudo que está inerente à atuação naquele mercado, temos os parceiros também na área financeira que podem apoiar. Portanto, isto ajuda aqui. São parceiros que estão pré-selecionados, pré-qualificados, onde existe esta confiança, onde existe este profissionalismo e que isto pode estar ao dispor das empresas portuguesas, ok? Que queiram entrar nestes processos de internacionalização. Às vezes não é preciso andarmos a desbravar o terreno por nós próprios. Já existem redes de parceiros montadas. A própria API também tem uma série de redes de parceiros montadas internacionalmente. Portanto, ou seja, é nós fazermos valer daquilo que já foi desbravado por outros. Exatamente. Acho que é Obrigado. esse o Era maior. só, era só este apontamento. Obrigada, Pedro, pelo apontamento. Eu acabei por não agradecer à Célia, mas também muito obrigada. Acho que a intervenção foi igualmente essencial. Mesmo sem apresentação, foi muito cativante. Nós tivemos aqui um comentário que diz excelentes apresentações. Muito obrigada pela partilha e de facto foram mesmo. Portanto, resta-me voltar a agradecer. Nós agora entramos aqui na sessão de perguntas e respostas. Convido todos os nossos participantes a colocarem as suas questões. Se tiverem preferência, podem também colocar o nome do orador que queiram ver que responda à sua questão. Vou só aqui talvez aguardar, deixar que as pessoas, se tiverem questões, de facto possam colocá-las.
Bem, é assim, se calhar eu afinal vou iniciar aqui o encerramento da sessão. Claro que se tiverem alguma questão podem escrever e, portanto, nós depois voltamos aqui a esta sessão. Tivemos mais um comentário a agradecer a partilha e temos aqui uma questão que então eu vou fazer talvez ao Paulo, porque diz que é para a API, que é como é que a API pode ajudar uma empresa a entrar no mercado internacional. Obrigado. Portanto, a questão de Marta Pedrosa. Muito obrigado, Marta, pela questão. Efetivamente, a API tem também estas redes de parceiros montados, tem também uma equipa interna que fala diferentes línguas. Eu concordo a 200% com a Célia quando falou na questão da língua, é característica, diria eu, mais importante nos aproximar com uma cultura diferente, é falar a mesma língua. Portanto, sem dúvida nenhuma, nós dentro da API falamos alemão, falamos francês, falamos espanhol, falamos inglês, e já também, quando necessário, falamos mandarim, e falamos russo, falamos polaco, portanto, também temos essa capacidade de ajustar os recursos às necessidades dos projetos. Portanto, para o processo da API para entrar no mercado internacional, primeiro que nada, é olhar para dentro da empresa. Portanto, não se vai para lado nenhum sem olhar para dentro da empresa e perceber efetivamente se está preparada para ir para algum lado. Portanto, o primeiro passo que a API faz é perceber efetivamente se a empresa está capacitada, tem as qualificações necessárias para esse processo. Muito bem, faz o diagnóstico, percebe-se o que é necessário melhorar, o que é necessário preparar, o trabalho de casa que o Pedro falava na sua apresentação. Portanto, é preciso fazer muito trabalho preparatório, muito afinar as estratégias, ligar depois também a parte do marketing a toda esta estratégia mais comercial, também muito importante. É o próximo webinar, vamos falar de marketing internacional, portanto, ligar também aqui as duas realidades e depois, efetivamente, com a empresa montamos um plano de internacionalização para aquele mercado. Pode envolver contactos a partir de Portugal para o mercado, pode envolver entidades do mercado. Isto depois tem muito a ver com aquilo que são as características do mercado, da empresa, do produto, do momento, de tudo isso. Portanto, não existem receitas iguais para duas empresas, mas efetivamente a API, primeiro que nada, sabe disso e depois consegue efetivamente ajudar a empresa a ir ao encontro daquilo que são os seus objetivos, chamando a atenção para aquilo que são os principais erros e as principais falhas. Portanto, é muito melhor nós aprendermos com as cabeçadas dos outros do que com as nossas cabeçadas, não é? Portanto, mais vale efetivamente recorrer a entidades como a API quando as empresas estão a trabalhar nos processos de internacionalização, porque nós temos uma experiência interna já de mais de 12, 13, 14 anos, agora já entre, penso que são 12 anos, fez agora 12 anos, se não estou enganado. Fizemos 12 anos este ano, portanto são 12 anos de conhecimento sobre aquilo que é necessário para ir ao encontro dos mercados e conseguir efetivamente fazer acontecer a internacionalização, que é efetivamente montar estas parcerias, montar relações comerciais e fazer a empresa vender. Porque no final do dia, no fim disto tudo, é isso que importa, é efetivamente a empresa conseguir volumes de negócios, conseguir diversificar mercados. Estamos nos tempos em que existe conflitos e instabilidade em tantas partes do mundo, portanto, a palavra-chave é efetivamente diversificação de mercado, e a API pode ajudar nesse processo. Agora, Marina, só posso só fazer aqui um. Lá está, uma pessoa vai se lembrando. E, Sim, sim, à e vontade. nota que o Paulo reforçou em relação ao que a Célia falou, a questão da língua. Isto faz parte da qualificação da empresa para ir para processos de internacionalização. E dar-vos aqui um exemplo muito prático. Eu, há uns anos atrás, quando eu falo assim, uns anos atrás, neste caso acho que foi há uns 20, portanto. Tive algumas
estava numa feira internacional na Alemanha, do setor da cerâmica, e havia lá algumas empresas que nós estávamos a acompanhar, e houve uma empresa que estava muito contente porque tinha tido uma série de auscultações de grandes players internacionais, e eu recordo-me desta situação que era do Harrods, portanto, um dos principais centros comerciais de Londres, portanto, onde é difícil entrar, e que lhes pediram cotação. Eu depois, passado uns 2 meses de acabar a feira, até fui visitar esta empresa, aqui perto, em Alcobaça, e perguntei, então aquele contacto com o Harrods resultou em alguma coisa? Epá, não. Não, porque assim nós demorámos cerca de uma semana a responder ao e-mail que eles nos mandaram, porque não tínhamos cá ninguém que soubesse bem escrever os e-mails em inglês. Portanto, e na altura o Google Tradutor ainda não funcionava como funciona hoje, não é? Então demoraram cerca de uma semana a dar resposta ao Harrods. Demorar uma semana a dar resposta a um e-mail ao Harrods é dizer que não é um fornecedor qualificado. Porque se demoram uma semana a responder o e-mail, também não vão conseguir fornecer o produto no tempo que eles querem. E é isto que ajuda a queimar mercados. É nós não estamos preparados. É só isto. Obrigada, Pedro. Nós, entretanto, temos aqui também mais uma pergunta aqui no Q&A do Zoom, de um participante anónimo que pergunta se há alguma especificidade para o setor das IT e eu, enquanto, portanto, um orador responde, eu vou passando aqui um questionário que convido todos os nossos participantes a responderem, mas pronto, isto deve estar a aparecer na vossa tela. Mas temos aqui então esta questão, não sei se Pedro quer dar seguimento, já que está eh, aqui a falar connosco. Qual é que era a questão? Peço desculpa. Sem problema. Se há alguma especificidade para o setor das IT? Presumo que seja aqui no ramo das Os parcerias. cuidados que tem que se ter para uma empresa de tecnologias de informação, eu diria que os principais desafios são idênticos a todas as outras empresas, porque há denominadores comuns, não é? Ou seja, toda esta questão que nós falámos das barreiras, não é? Hoje em dia as tecnologias de informação e comunicação têm onde não havia muitas barreiras inicialmente a situações de exportação por causa de questões de taxas, mas hoje em dia já existem especificações ou, por exemplo, impostos associados tanto à venda ou à comercialização de tecnologias que efetivamente nós muitas vezes não estamos lá, mas estamos a vender para aqueles mercados. Portanto, a questão fiscal e para os mercados onde nós atuamos também é algo essencial para as tecnologias de informação. Nas tecnologias de informação, eu diria que tem uma outra questão associada ao por trás, que as tecnologias de informação estão a mudar, não é todos os dias, é todo o segundo, toda a hora. Ou seja, aquilo que é a preparação ou adaptação das tecnologias de informação a cada mercado ainda é muito maior do que se nós estivermos a vender um vaso, uma cerâmica, um prato, não é? Portanto, ou seja, o desafio de sermos consequentemente inovadores e permanentemente inovadores tem que estar mais em cima da mesa. Se nós não temos esta capacidade e se queremos ser mais conservadores e queremos vender o produto que já temos e pouco desenvolvimento atrás dele, facilmente vamos ser Eu só absorvidos. acrescentava aqui uma coisa, se calhar esta questão que nas TIs é muito, isso está um bocadinho no muito falado, que é a propriedade industrial, intelectual da questão dos códigos, fontes e de tudo isso. Portanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se partilha, portanto, com entidades externas, com parceiros, porque efetivamente a questão do software e da propriedade de software é algo muito, muito complexo. E eu diria que pode ser aí uma característica a ter muito em conta no setor das TIs, é a forma como é que nos protegemos nessa questão e como é que regulamentamos essas questões da propriedade intelectual nestes processos. Penso que será também aqui outro ponto, além que o que o Pedro estava a falar, eu penso que aqui isso também é muito, muito relevante. Não, correto, correto, Paulo. Obrigado.
Obrigada, Pedro e Paulo, por estas intervenções. Eu penso que não temos mais questões. Portanto, vou aqui passar então aqui à fase de encerramento. Quero agradecer em primeiro lugar, não é, a todos vós, oradores, tanto a Paulo Lopes pela introdução, como a Pedro Neto e Célia Paulo pelas excelentes partilhas e experiências. Agradeço também a todos os participantes pela presença e pelas questões colocadas. Também dinamizam aqui um bocadinho o webinar. Eu agora vou partilhar só a minha tela. Digam-me só depois se não estiverem a ver, por favor. Esperemos que esta sessão tenha sido bastante útil para esclarecer então alguns aqui dos principais desafios e oportunidades nesta área e também que as experiências hoje partilhadas tenham contribuído de certa forma com ideias e perspectivas relevantes para a atividade aqui das empresas. E então eu aproveito para mencionar que o próximo webinar irá já decorrer na próxima semana, portanto, dia 8 de julho, eu apresento aqui o programa, será dedicado ao tema Marketing Internacional. Então eu convido todos os presentes a inscreverem-se. O link já está no chat desde o início da sessão. Portanto, se não aparecer logo no fim, basta andarem um bocadinho para cima. E, portanto, convidem a inscreverem-se e a juntarem-se a nós para a semana. Podem acompanhar as nossas redes sociais e website para estarem também a par das novidades e de mais informações relevantes. Gostaria depois também de chamar a atenção aqui para o Brokerage, que é um evento que terá lugar dia 15 de setembro e será, sem dúvida, uma excelente oportunidade para estabelecimento de contactos, para identificar potenciais parceiros, a explorar novas oportunidades de colaboração entre os mercados asiáticos e, honestamente, será, assim, dos maiores eventos aqui no âmbito do TISOA e, portanto, nós também contamos com todos vós nesse sentido. Muito obrigada mais uma vez pela participação e disponibilidade. Resta-me desejar a todos um excelente dia. Se alguém tiver mais alguma pergunta, este é o momento ideal para o fazer, portanto, o chat continua aberto. Se não, muito obrigada e espero que tenham gostado e obrigada mais uma vez, excelentíssimos oradores, pela participação. Obrigado, Inês, também a ti Obrigada, por esta Inês. moderação. Excelente. Obrigado, Célia, obrigado, Pedro, obrigado a todos os Obrigado. presentes. Um prazer. Tivemos aqui apenas um Obrigada. comentário a agradecer e até breve, por isso espero que se inscreva no próximo webinar e que contemos consigo para a semana. Obrigada, muito obrigada, Natasha, obrigada. Obrigado.